Eles tiveram medo, uma inveja terrível da mensagem, porque quando Jesus pregava, e a prioridade que o Senhor dava era sobre o seu reino. E quando Jesus falava sobre o reino, a mensagem do reino ia ameaçando a mensagem da religião. A mensagem do reino, ela ameaça a mensagem cheia de dogmas humanos. A mensagem do reino, ela ameaça as mensagens, ou seja, a religião do pensamento de homem. Quando Jesus pregava, a mensagem dele ia contra. Por quê? Aqui está vamos dizer, o sucesso. Não é a palavra certa. Guarde-me Deus essa palavra. A palavra sucesso eu entendo no sentido pejorativo para nós que estamos no Evangelho. Porque nós não estamos aqui para buscar sucesso. Nós estamos aqui para buscar salvação no reino de Deus. Mas o sucesso da mensagem de Jesus e do seu Evangelho é a prioridade que ele dava. Nós queremos ser usados que nem Jesus, ou seja, e queremos às vezes fazer até maior do que o que ele fez, mas não damos as mesmas prioridades que ele dava. Nós queremos ser como Paulo. Paulo teve que aprender isso. Paulo teve que aprender a ser desmistificado da religião judaica e aprender a mensagem do reino totalmente. Aí nós temos agora a ordem divina, a prioridade divina, o objetivo divino e a posição divina. A posição divina é o quê? Onde nós paramos na aula passada. A sua justiça. Buscai primeiro. Vamos ler o versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha o que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que depois da justiça vem assim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas que ele está falando? Ele diz estas coisas agora aqui é onde você é o segredo para entender a Bíblia. Quando ele fala estas coisas, nós temos que saber quais são essas coisas. E estas coisas é o contexto. Você tem que voltar para cima, lendo para cima. Você tem que ler o versículo 32, 33, tem que ler os versículos antes desse versículo. Aí você entende o que esse versículo está falando, porque você leu o contexto. E estas coisas que Jesus está falando aqui, é as coisas da terra. O quê? Comer, se vestir, comandar, o que queremos, o sucesso da terra. Eu vou colocar o sucesso da terra, ter sucesso aqui na terra, o acréscimo do sucesso terreno é uma consequência da busca do reino primeiro. Nós teremos as coisas da terra em abundância quando tivermos as coisas do reino primeiro. Por quê? Porque as coisas do reino, irmãos, são espirituais, sim ou não? Quando você pega Efésios capítulo número 1, o versículo número 3, ele está falando de uma coisa. Olha o que ele está falando. Vou colocar outro aqui. Olha o que ele está falando. Aqui. Vou colocar aqui. Ele diz assim: porque graças a Deus e Pai, porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões. Aqui é o trono de Deus, está dessa forma hoje. O Filho à direita, o Pai à esquerda, há uma luz forte aqui. Aqui está o mediador, como diz 2 Timóteo, capítulo número 5, versículo número 2, se me falha a memória. Ou 2 e 5, melhor. Aqui está o mediador, Jesus.
as bênçãos estão sendo postas aqui, ó. Já foi, porque nos abençoou, a palavra abençoou já está abençoado. Nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Só que tem um detalhe, é que o versículo diz assim, vai lá, abra a sua Bíblia. Olha lá, olha o que é que a Bíblia diz. Vamos lá. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nos regiões ou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó, com toda sorte de bênçãos, versículo 3. Toda sorte de bênção o quê? Como é as bênçãos? Leia o versículo. Toda sorte, irmãos, vocês têm que lerem. Deixa eu falar um segredo para vocês aqui, irmãos. Quando vocês deixam de ler, interagir ou deixam de perguntar, vocês diminuem sabedoria. Sabe quando é que um aluno, quando é que alguém, um obreiro, um apóstolo começa a ser tolo? Quando ele deixa de perguntar. Efésios 1 e 3. Quando ele deixa de perguntar. Porque a sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria ela tem que ser perguntada. Você nunca se perguntou por que aqui Pedro ficou no lugar dos outros apóstolos? Na qualificação, estudando todos os outros apóstolos, qualificação para ser apóstolo, para ser o pastor, Pedro não tinha. Só que ele tinha qualificação para ser sábio. Qual? Perguntar. Quando você deixa de perguntar, você começa a ficar tolo aos seus próprios olhos, porque você já acha que sabe. Salomão, sabe o que ele fazia? Juntava todos os seus servos e começava a fazer pergunta. E pergunta às vezes até do que ele já sabia. Davi, sabe o que ele fazia, irmão Jorginho? Pegava Samuel, os outros profetas, pegava Zadok, pegava todo mundo e começava a perguntar. E Davi era sábio. E sabe por que ele era sábio? Porque quem pergunta se torna sábio. Quando você não pergunta, continua tolo. Quando você não pergunta, está com dúvida, volta para casa com dúvida, continua tolo. Tem que perguntar. Quando você pergunta, você aumenta em sabedoria. Esse é o segredo de Pedro. Ele ficou na frente da igreja porque ele perguntava. O problema de muita gente, e o nosso problema, é que quando nós aprendemos alguma coisa, nós já achamos que já somos sábios, porque aprendemos alguma coisa, e paramos de perguntar. Por que paramos de perguntar? Porque você já acha que sabe. E quando você pensar que sabe, é a prova que você ainda não sabe. Porque eu já li a Bíblia inteira, estudei muito, e isso tem uma coisa que eu descubro a cada dia, sobre a Bíblia, irmãos, é que eu não sei quase nada. Cada dia que se passa, mais profunda ela é. E se eu parar de perguntar ao Espírito Santo sobre as revelações, eu vou parar de receber a revelação. Se eu parar de ler, eu vou parar de receber a revelação. Sabe quem mais recebeu a revelação de Jesus? Pedro. Por quê, pastor? Porque foi quem mais perguntou. Jesus, o que é que eu vou ganhar? Aí Jesus, olha Jesus falando, tu vai ganhar? Nessa aqui eu te dou 100 vezes, na outra é vida eterna. Aí Pedro ele vai sempre perguntando, tu mesmo manda eu ir? Vou agora. Eu venho. Pedro pula. Quem mais perguntou, mais teve sabedoria. Pedro era bom por isso, porque ele sabia perguntar. Quando você sai daqui com dúvida, você continua tolo. Aqui ele diz, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, só que as bênçãos são as bênçãos são espirituais. No reino de Deus, na verdade, tudo é espiritual. Se as bênçãos são espirituais, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Agora, pastor, então o que eu entendo por bênçãos espirituais é que, então não é nenhum tipo de bênção material. As bênçãos que ele está falando aí, é bênçãos espirituais, é fogo, é dom, pastor, não tem nada material então. Aí toda sorte de bênção, não tem cura, não. Toda sorte de bênção tem tudo. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas não são materiais, elas primeiro são espirituais. Toda bênção, por quê, pastor? Porque tudo antes de ser formado foi espiritual primeiro.
Você sabia que você, antes de ser formado, foi espiritual? Esse templo, antes de ser formado, foi espiritual. Tudo na terra, essa árvore que você vê lá fora, antes dela ser uma árvore física, ela foi primeiro espiritual. Tudo na terra, a água, tudo foi espiritual primeiro, para depois ser materializado. Como eu sei disso? É só ler Hebreus. Ele diz, porque tudo que existe hoje, nasceu das coisas invisíveis. Ele diz, porque tudo que é manifesto aos olhos dos homens hoje, veio daquilo que não se podia ver. Primeiro foi invisível. Por exemplo, tudo, irmão, tudo, até no nosso mundo, as coisas, antes delas serem físicas, primeiro são invisíveis. Esse microfone primeiro foi invisível, na mente de quem imaginou criar um microfone. Esse sapato, antes dele ser um sapato físico, ele foi invisível na mente de quem? Ele era invisível, alguém pensou e... Então todas as bênçãos que nós recebemos do reino, antes delas serem materiais, primeiro elas são espirituais. Mas para mim receber as bênçãos de Deus espirituais, então eu tenho que atingir o nível espiritual do reino. Para mim atingir o nível espiritual do reino, como pastor? Pela sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que a justiça, quando ele finaliza na justiça, as coisas começam a ser acrescentadas. Por quê, pastor? Porque quando eu busco a justiça, o que é a justiça? A justiça de Deus, ela não está separada dele. Aqui é Deus. Um exemplo, aqui é Deus, aqui é a divindade. A justiça faz parte do caráter dele. Faz parte do caráter. Quando eu busco a justiça, eu estou perseguindo o que, pastor? A imagem. Façamos o homem conforme a justiça. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Irmão, agora você sabe o que quer dizer a palavra justiça? Eu coloquei tudo no livro. A palavra justiça, dentro do nosso conhecimento normal aqui, de divino, justiça e direito, vem da mesma raiz. Direito e justiça é a mesma coisa. No finalzinho da palavra justiça significa assim, o derivado do vocábulo justo ou justiça, cujo seu significado dá uma ideia de dar a cada um o que é seu. A palavra justiça é dar a cada um o que é seu, ou direito, justiça e direito. Sempre que você vai se formar para direito, e o que é direito? Direito vai trabalhar com o quê? Direito. Então, quando ele diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, busque Deus, persiga a presença dele, que vai entrar na sua vida aquilo que é seu. Vai entrar na sua casa aquilo que é seu. Vai entrar na sua família aquilo que é seu. Por quê? Porque quando você busca Deus e a sua justiça, o seu caráter, a bênção da justiça entrará na sua vida. Por quê? Porque quando você busca a presença de Deus e a imagem de Deus, você começa a ter direito. Qual direito, pastor? Primeiro direito, quando você busca a justiça, domínio. Você volta a dominar. É o primeiro direito que quando alguém encontra a justiça, olha o versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo escreve em Efésios 5, versículo 1, ele diz assim, ao mais meus irmãos, sejamos pois todos imitadores de Deus, como filhos amados. Ele está dizendo, quando ele fala imitador, a palavra imitador aqui não quer dizer que você vai imitar tudo, isso no sentido literal, mas na verdade o entender dela quer dizer, você tem que buscar a justiça dele, porque quando você imita Deus, você é justo como Deus é. Quando nós imitamos Deus, nós somos justos como Ele é justo, e quando nós somos justos como Ele é justo, aí a palavra justiça de Deus, ela vai imprimir para nós direitos. Direito de quê, pastor?
de ser acrescentado tudo o que precisamos aqui nessa terra. Agora, para nós sairmos da palavra justiça, abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo número 8, por favor. Livro de Romanos, capítulo número 8. É um texto muito lido, irmãos. O versículo 1, todo mundo lê. Muita gente fala desse texto. Isso é o bom. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda... Pronto, olha o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mas segundo o... Então quer dizer que quando eu estou no Espírito, então eu estou no nível das bênçãos. Eu estou no nível de receber as bênçãos espirituais. Porque as bênçãos espirituais... Agora, quando eu entro no nível da carne, aí eu perco o nível das bênçãos espirituais. Que não andam segundo a carne. Ele diz assim, que não andam segundo a carne. Olha o que ele diz. Mas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque para andar segundo o Espírito, tem que andar segundo a justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e também a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, pastor, então nós temos que buscar 4 coisas? Não, nós temos que buscar uma coisa que já está todas as... É impossível, irmão, ter o Espírito e ter o Pai e ter Deus e não ter também sua justiça. É impossível encontrar Jesus e não encontrar o seu reino. Agora, só que o reino, todos nós estamos inclusos nesse reino. Isso é, iremos para o céu nesse reino, iremos reinar com ele. Agora, usufruir do reino aqui, porque esse é o segredo. Como acessar as bênçãos do reino? Aqui é onde está. É a pergunta célebre. Nós temos que acessar as bênçãos do reino aqui. Porque essas bênçãos aqui... Vai lá para Mateus de novo, para você ler de novo. Lê Mateus de novo. Fala Mateus capítulo número 6, por favor. Mateus capítulo número 6. Leia o versículo... Versículo 25. Por isso vos digo, não vos andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer. Primeira coisa, comer. Pelo que haver de beber, necessidade física. Nem o quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que... Isso. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta, não tendo-vos muito valor do que, não tem mais valor do que ela, o qual de vós em seus cuidados acrescentar na sua estrutura? Quando você lê esse texto, você entende de que Jesus está falando. Quando ele diz, estas coisas serão acrescentadas, ele está dizendo, quando você tem o reino, você consegue acessar
as necessidades daqui da terra. Por quê, pastor? Porque quando o homem pecou, o homem não perdeu o céu. Quando o homem pecou, ele perdeu a terra. Quando o homem pecou, ele não perdeu um trono lá no céu, ele perdeu o paraíso aqui na terra. Ele perdeu o jardim, ele perdeu o domínio, ele perdeu a força, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o acesso ao Pai, ele perdeu tudo isso. Quando ele disse, quando vocês buscarem o reino, vocês voltarão a ter o domínio das coisas da terra. Por quê, pastor? Ele disse, porque essas coisas serão acrescentadas. As coisas eram acrescentadas, porque Jesus está falando. O que Jesus está regredindo e falando, eu falo regredir porque ele está voltando lá no Gênesis e está dizendo assim, se lembra de Adão? As coisas de Adão eram acrescentadas. As coisas de Adão eram acrescentadas. Ele não andava ansioso por nada, muito menos Eva. Eles só faziam o que eles tinham que fazer. Tudo que eles faziam era em prol do reino, tanto do Pai como em prol do Gênesis, ou do Éden. E como eles faziam em prol do reino, o Senhor todos os dias vos acrescentava as suas necessidades. Detalhe, se as necessidades houvesse, porque não havia necessidade no Éden. A única necessidade que havia no Éden, que não é o nosso caso falar sobre o estudo do reino, mas as necessidades, se tivesse alguma, Deus suplia todas elas. E o Senhor todos os dias acrescentava a Adão o que era de Adão. É por isso que Adão dizia para uma árvore, o fruto nascia. Se Adão dissesse para a árvore, morra, a árvore morria. Se Adão quisesse andar sobre as águas, ele andava. Por quê, pastor? Porque ele estava dentro do reino. Ele estava no reino de Deus, exatamente dentro do poder do reino do Pai. Por quê? Porque a terra é um reino. Porque quando o Senhor diz só que é um reino dos homens, é só você abrir os Salmos. Abra o livro dos Salmos, 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Os céus são do Senhor, mas a terra deu eles o filho dos homens. Os céus dos céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então o homem não perdeu o céu, porque o céu não era do homem. O homem perdeu a terra. Então Deus diz, eu governo aqui nos céus, vocês governam aí. Adão estava dentro do reino, ele governava o jardim do Éden, e Deus ia acrescentando tudo que Adão precisava, o Pai ia acrescentando. Ele ia acrescentando tudo, acrescentando. Por quê, pastor? Porque dentro do reino de Deus a ordem é essa: multiplicai-vos, dominai-vos. Havia as ordens que Deus deu para Adão, foi essa: multiplicai-vos, dominai-vos. Então era isso que Deus tinha para Adão. Quando ele disse essas coisas serão acrescentadas, ele está falando, está vendo os pássaros? É o Pai que veste eles. Lembra de Adão? Era o Pai que vestia Adão. Está vendo a comida? Era o Pai que mandava para eles. Então o Senhor está comparando e mostrando que os pássaros entendem mais do reino do que nós. Os pássaros entendem mais das coisas de Deus do que nós, porque eles foram programados para entender isso. E o homem foi programado para entender isso. Você foi programado para entender isso. Só que tem um problema. É que agora nós fomos programados para entender, só que nos pássaros não tem nenhum, vamos supor que um vírus entrando na sua cabeça, na cabeça dos pássaros, para tirar esse entendimento. Só que o homem tem o pecado. O pecado é a única coisa que nos tira o entendimento do reino. Junto com Satanás, junto com seus espíritos, como diz 2 Coríntios 4,4, que ele cega o entendimento dos homens. Aí ele tira o reino de Deus da mente dos homens. Ele tira aquilo que Deus colocou nos homens. Então, fazendo isso, ele tira, não deixa o homem acessar as bênçãos do reino. O diabo luta constantemente dentro da igreja, para que a igreja, para que os membros da igreja
possam viver aqui na terra crentes, mas nunca acessar o reino, nunca acessar os benefícios do reino de Deus na vida dele, no ministério dele, na família dele. Por quê, pastor? Porque ele sabe que quando nós entramos dentro do reino, voltamos à autoridade original. A autoridade original que Adão tinha. Só que isso, irmãos, ele diz, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. O importante aqui é a justiça. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. Por quê, pastor? Porque Deus procura pessoas que tenham justiça. As coisas só é acrescentada onde existe justiça. Se você ler o Salmo 14, vamos ver aqui o Salmo 14. Versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia um que tivesse entendimento. Qual é a tradução que tem entendimento? Entendimento. A sua tem entendimento? Qual é que tem entendimento? Levanta a mão. Tem entendimento? Que palavra. Que tivesse entendimento. A minha também tem entendimento. Isso é bom. Sabe por que isso é bom? Olha a continuação do versículo. Olha a continuação do versículo. E o Senhor buscou um homem que tivesse entendimento, que buscasse o quê? Buscasse a Deus. E para buscar Deus precisa de entendimento. Deus olhou e Deus procurou o quê? Deus procurou o quê? É o que ele faz ainda hoje. Olha para a igreja e percebe que os crentes não têm entendimento. Ele olha para os obreiros e vê que não tem entendimento. Não se busca Deus, irmãos. Não se busca Deus criando tipos ou doutrinas. Se busca Deus com entendimento. Entendimento. Ama o Senhor teu Deus, exclusividade, única. Ama o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu todo o teu Então eu preciso de entendimento. Entendimento de quê, pastor? Entendimento do reino. Como? Eu ensinei na aula passada. Agora, irmãos, por isso que eu acredito que vocês são abençoados. São abençoados por estar aqui. Sabe por que vocês estão abençoados por estar aqui? Porque vocês querem entendimento. Jesus, quando ele contou a parábola, tinha 4 tipos de pessoas ali. Uns questionaram, uns não entenderam, outros murmuraram e outros perguntaram. Sabe qual foi o povo que recebeu o entendimento? Os que perguntaram. Os discípulos chegou lá na frente, Senhor, conta a parábola aí que eu não entendi não. Jesus disse, gostei. Explica a parábola, Jesus, porque nós não entendemos. Explica para nós. Jesus, gostei de vocês agora. Pedro, foi Pedro que perguntou, certamente. Gostei agora, porque vocês querem entendimento do reino. Quem quer entendimento, olha o que Deus diz. Eu procurei, olha o que ele diz. Os homens, eu vou ler o versículo de novo. Deus, deu o Senhor, olhou do céu. Presta atenção no versículo, das entrelinhas. O Senhor olhou dos céus, no plural, os céus estão no plural. Que até o terceiro. Por que está nos céus, pastor? Olha para cá. Céu, região celestial e o céu atmosférico. Porque até o terceiro céu. Paulo diz: conheça o homem que foi até o terceiro céu. Por isso que está no plural, os céus. Céus, olha o que ele diz: os céus, para o filho dos homens, para ver
se havia alguém que tivesse, para ver se havia alguém que tivesse entendimento para buscar a Deus. Glória a Deus. A sua o quê? Alguns? Alguém? Para ver? Isso. A sua tem algum também? Algum pode ser só um. Alguém, tá a mesma coisa. Se há quem, ó, a Bíblia diz, Gênesis 5, versículo 25. E Enoque andava com Deus. Enos começou a invocar o nome do entendimento. O homem que adquire entendimento de Deus, Deus está olhando para ele. Deus ama quem quer entendimento, principalmente entendimento. Por quê, pastor? Porque quando eu busco, antes de eu buscar com a força física, eu busco primeiro com o entendimento. Nada se faz sem entendimento e sem informação. Eu já ensinei várias vezes, está no livro isso aí. Você não compra uma casa se primeiro não tiver informação. Você vai chegar assim, vai comprar casa, primeiro você não sabe alguém que tem uma casa para vender? Ou sai procurando. Hoje em dia, como a internet, você coloca na internet e procura aonde tem casa para vender. Antes de comprar, primeiro você tem que ter informação quem quer vender. Você nunca vai acessar alguma coisa se não tiver informação dela primeiro. Tem gente querendo as bênçãos do reino, mas não quer as informações do reino. Deus está buscando quem quer entendimento. Perceba que não é anjo, é Deus buscando. Vamos ler o versículo 3, irmão. Tem que ler o versículo 3. Ó. Desviaram-se todos, se fizeram imundos, não há quem faça o bem, um sequer. Eles se fizeram imundo por quê? Lê o versículo 2, você entende. Eles se fizeram imundo porque não tinha entendimento do reino de Deus e não buscava. Então, quando eu busco, primeiro eu busco no entendimento. Quando ele diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo busque com entendimento, porque se você buscar com entendimento, o Pai procura. Ele está olhando dos céus para a terra quem quer entendimento. Quando ele encontra alguém que quer entendimento, aí sim. Sabe por que Deus está procurando alguém? É porque Deus quer dar alguma coisa para esse alguém, ou para esse algum. Olha o que ele diz, o Salmo 14 ainda, versículo de número 4. Não terão conhecimento. Ô meu irmão, lê o versículo 4. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos... Na geração de quem? Ele diz, tem que buscar entendimento. Você só pode ser justo quando busca entendimento. Você não pode ser justo para Deus, principalmente para Deus, se você não buscar primeiro o entendimento dele. No Antigo Testamento, ninguém tinha condição de ser justo. Ninguém. Hoje ainda, nenhum de nós seremos justos perfeitamente na justiça de Deus. Quando, pastor, eu encontro a justiça e quando eu acesso a justiça de Deus? Simples. Quando eu nasço de novo. Quando eu nascer de novo, quando você nascer de novo, aí sim. Aí você agora começa a ser justificado, não pela sua justiça, mas pela justiça do Cristo que é justo. Então Jesus é quem te justifica, mas para ele te justificar você tem que nascer de novo. Mas pastor, eu aceitei Jesus. Não, aceitar Jesus não é nada comum, é nascer de novo.
Por quê? Porque nascer de novo, nascer de novo é uma mudança totalmente radical. Nascer de novo é morrer a velha criatura. Nascer de novo, eu posso ver e acessar as bênçãos do reino. Abra a sua Bíblia em João 3. Agora você vai ver se, irmão, olha para cá para você entender olha aqui, você vai entender a aula. Irmão, vocês têm que pensar, preste atenção. Perceba nos detalhes. Perceba nos detalhes. Eu estou falando de entendimento. Eu estou falando de ver, porque a palavra ver, a palavra está aparecendo nos textos que eu estou lendo para vocês. Ver, entendimento está aparecendo, e justo e justiça está aparecendo. São as palavras que estão pulando nos textos. Por quê, pastor? Porque lá em João 3, olha o que é que Jesus vai dizer. João, capítulo número 3. João 3:3. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá. Não poderá o quê? Não poderá ver o reino. Lá em Lucas, no capítulo 11, se não me falha a memória, perguntaram: aonde é que está o teu reino? Aonde é que está o reino? Aí Jesus disse assim: o reino está entre vós. Jesus disse: mas eles não conseguem ver. Para ver o reino tem que nascer de novo. E quando eu começar a nascer, quando eu nascer de novo, o que acontece, pastor? Eu recebo a justiça. Eu recebo a justiça do Filho. Aí eu posso ver o reino de Deus. E eu posso ver o reino de Deus como, pastor? Só quando eu subir o céu? Não, você pode ver o reino de Deus aqui. Sabe quando é que você vê o reino de Deus? Quando você vê as bênçãos do reino sendo manifestada. Quando você vê Jesus salvando através de você, é a bênção do reino. Quando você vê Jesus curando através de você, é as bênçãos do reino. Quando você vê a paz entrando dentro da sua casa, é as bênçãos do reino. Quando você tem saúde, é as bênçãos do reino. Quando você coloca um negócio, e esse negócio você nunca perde, sempre ganha, é as bênçãos do reino. Por quê? Porque dentro do reino é 30, 100 por 1. Dentro do reino é 30, 60, 100 por 1. Então, eu só consigo acessar isso quando eu nascer de novo. Aí eu posso ver o reino de Deus. Porque eu posso ver, pastor, e acessar os bens. Eu só posso acessar os bens quando eu cumprir a justiça. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e você terá tudo acrescentado. Aleluia. Glória a Deus. A sua vida vai ser como uma taça. A taça está por aqui. Mas você, em você tem justiça. Aí aqui tem as regiões celestiais, aqui tem o trono. E aqui diante do trono tem anjos. As bênçãos são colocadas aqui. Só que quando você começa a ficar vazio, e tudo que essa taça for preciso para que ela possam crescer, o que está aqui, espiritualmente aqui, começa a se materializar aqui, Como é que isso vai se materializando, pastor? Em forma de fruto. Esse fruto manifesta dentro de você. Quando esse fruto aqui quando o fruto manifesta dentro aqui, Deus está acrescentando.
Porque antes de Deus acrescentar todas as bênçãos materiais, antes das bênçãos materiais, Ele vai acrescentar essas bênçãos materiais dentro de você primeiro. Porque elas, antes de se materializar, vêm para dentro de você. Como, pastor? Porque Deus nunca fará nada que não esteja dentro de você primeiro. Aquilo que não está dentro de você e que você não busca, Deus não lhe dá. Você acha que Deus... Por quê, pastor? Porque Deus não vai lhe dar aquilo que você não tem desejo de buscar. Deus não vai lhe dar aquilo que você não tem interesse algum, porque aquilo que você não respeita não entra na sua vida. E aquilo que você respeita vai fazer parte de você. Ó, sabe por que o povo não pôde entrar em Canaã? Porque Canaã não pôde entrar neles. Sabe quem entrou neles? Os gigantes. Os gigantes ocuparam a mente, os gigantes ocuparam os seus olhos, os gigantes ocuparam o seu coração, o gigante ocupou eles por completo. Quando eles chegam de volta, Moisés, a terra é boa? Ele diz, é boa. Aí Moisés diz assim, é boa? Então explica. Ele diz, a terra é boa, mas muito melhor é os gigantes que estão lá. Porque nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos, e aos olhos deles também. A terra lá, o povo é gigante, Moisés, é todo mundo gigante. Aí Moisés diz, é o seguinte, então vocês não vão poder entrar lá. Aí Josué disse assim, não, a terra é grande, mas a terra mana leite e mel, a terra tem fruto, mas o Senhor que nos chamou vai nos dar vitória. Dentro de Josué gerou, ele olhou e guardou a terra. Então Deus diz, esse tem direito de receber. E é porque eles não tinham reino, eles tinham uma sombra. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Não estou enganado. Versículo 16 e 17 diz que isso, todo o Antigo Testamento era só sombra. Só uma sombra. Então, aqui dentro de Canaã, eles morreram antes de provar de Canaã. Por quê, pastor? É simples. É porque eles não deixaram que Canaã entrasse, eles deixaram que os gigantes entraram. E quando o gigante está dentro, você vai receber aquilo que você colocou dentro. Só que aqui, no nascer de novo, tem uma diferença. Que no nascer de novo, quando nós nascemos de novo, essa transformação vai ser feita pelo Espírito Santo. Só que, pastor, eu estou nascendo de novo. O Espírito Santo pode colocar dentro de mim o que Deus quer me dar, sim. Agora só que o Espírito Santo vai ter um trabalho. Vamos lá. Você. Vamos lá, vou colocar aqui no meio. Na verdade é o contrário. Ó, espírito, alma, nós temos que nascer de novo. Nascer de novo. Aqui é o Espírito. Aceitou Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar aqui no seu espírito para a salvação. Aceitou Jesus, tchau. Aqui o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está aqui para a salvação. Só que você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo para a salvação é uma coisa, e ter o Espírito Santo para revestimento é outra coisa. Quando eu sou batizado, o Espírito me cobre. É um revestimento. Revestimento de poder, com o Espírito Santo e com fogo. Quem fez pneumatologia sabe disso. Ó, só que tem um problema aqui. Aqui tem a alma, aqui no meio. O Espírito Santo tem que chegar aqui, ele tem que romper o véu. Aqui tem um véu. Você tem um véu aqui, ó. Esse véu tem que ser rasgado. Se esse véu não for rasgado, sua alma vai ficar suja a vida inteira. E você não vai nascer de novo.
Vai para o céu, pastor? Vai para o céu. Porque ninguém é salvo por nada que eu faço, mas pelo que ele fez. Ele pode levar a gente para o céu? Pode, chega lá fedendo a fumaça, mas vai. Só tem um problema, é que as bênçãos do rei não vai ser acessada na gente. Segundo a nossa alma ainda continua. Por que você encontra, irmão, crente hoje em dia com espírito de diminuição dentro da igreja? Está cheio de obreiros ciumento, espírito de inferioridade. E são problemas da alma. Pessoas que não suportam ninguém fazer um comentário a respeito dela, embora seja verdade, ela não aceita. Não suporta alguém repreender e dizer que o caminho é certo, o caminho é esse, ela não suporta. Isso aí é doença. Na alma, não tem um espírito na alma. Não tem um espírito trabalhando, não é que o espírito esteja na alma, porque se ele for para a alma, ele vai processar. É o espírito controlando as emoções. Você tem que trabalhar com isso. Nós, os homens, as mulheres, principalmente, eu falo principalmente, irmãos, porque é um vulcão. É um vulcão de emoções. É o Espírito de Deus. A nossa psique, a alma, os psicólogos chamam psique. Por quê? Porque na sua alma está todos os traumas da sua vida. Trauma de infância, rejeição, abandono, sofrimento do passado, e isso está dentro de você ainda. Quando é que eu nasço de novo? Quando tudo isso, o Espírito Santo tira de dentro de mim. Tinha pessoas que lá no mundo vivia sendo traída por amigas. Quando chega na igreja, ela não confia em ninguém, que acha que vai ser traída da mesma forma, a alma dela ainda está os mesmos traumas. Tem pessoas que lá no mundo vivia tendo um problema sentimental em uma área, quando chega na igreja, ela vai e continua do mesmo jeito, porque o espírito ainda não mudou. Tinha pessoa que lá no mundo tinha medo de tudo, na igreja continua com os mesmos medos. Por quê? Porque o espírito ainda não arrancou, ele não deixou o espírito arrancar, tirar isso, limpar ela, ajudar ela nisso. Só que para o Espírito de Deus fazer isso, nós temos que permitir. Nós, não é ele, é nós, temos que rasgar o véu, para ele entrar, para ele trabalhar. Ó, o véu tem que ser rasgado por nós. Aqui tem um véu. Se esse véu não for rasgado por nós, como pastor? Abandonando, querendo, pedindo o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo, eu permito arrancar, tire de mim o que não presta, tire de mim o que foi do passado. Irmãos, o que tem de pessoas que vêm do mundo, e ela continua com o mesmo caráter do mundo, o mesmo caráter, mente da mesma forma, engana da mesma forma, conta piada do mesmo jeito, ela tem as mesmas coisas, porque a alma dela, o Espírito Santo não vazou para lá ainda, ela não permitiu, então ela não consegue produzir. Ela não consegue produzir frutos. E se eu não produzir esses frutos, eu estou no espírito ou eu estou na carne? No espírito ou na carne? Eu estou na carne. Por que na carne, pastor? Porque o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 20, 19 e 20, ele vai descendo, ele diz, porque as obras da carne são, ele vai dividindo, aí até chegar nos frutos do Espírito. Então ele faz uma comparação. Mansidão é um fruto do Espírito, fé é um fruto do Espírito, temperança é um fruto do Espírito, longanimidade é um fruto do Espírito. Quando eu não tenho nenhum desses, então eu estou rebeldia. Essa geração é a geração mais carnal de todo o tempo que eu sou crente, é a geração mais carnal que eu conheço. Por quê, pastor? É uma geração que porfia. Porfia não é fruto do Espírito, porfia é fruto da carne. Então, se eu não consigo acessar os frutos do Espírito, porque o Espírito eu não nasci de novo, então quer dizer que também
eu não posso ver o reino de Deus manifestado aqui. Se eu não posso ver o reino de Deus, eu também não posso fazer, eu também não tenho em mim, imprimido em mim a sua justiça. Por quê? Porque eu estou cheio da carne. A porfia, disputa. Irmão, preste atenção. Tem disputa dentro das igrejas? Sim ou não tem? Tem disputa de entendimento, tem disputa de roupa, tem disputa disso, tem disputa de quem é mais rico, tem disputa de quem tem mais, tem disputa, fruto da carne. Tem muita disputa. Quando o Espírito Santo fura esse véu aqui, ó, e chega na minha alma, aí a minha alma às vezes quer aquilo, sabe? A minha alma quer aquilo, mas só que lá dentro o Espírito fala: você não pode isso. Aí eu obedeço. É mesmo, Senhor, eu não posso isso. Às vezes, dentro da minha alma, aquele quer ressuscitar aquilo, e às vezes eu quero brigar, xingar, bater, dizer tanta coisa, mas o Espírito lá dentro fala e diz: você não pode isso. Aí você segura. Às vezes quando a gente não conhecia Jesus, se levasse uma topadinha simples, chamava tudo que era nome, 600 cão era o menor, 600 diabos e tudo mais, era ou não era? Agora não. Quando o Espírito está doutrinando a alma, sabe o que a gente faz? Quando a gente leva uma pancada ou qualquer coisa, a gente, glória a Deus, ou então fica se segurando, para não falar a palavra que é para vir. Porque o Espírito começa a mudar a nossa alma. Aí quando ele mudar a nossa alma, começamos a nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, o que acontece, pastor? Ele toma de conta de todo o nosso ser, do corpo, da alma e do Espírito. Como eu sei, pastor, que o Espírito Santo está controlando toda a vida de uma pessoa? Como eu sei? Que o Espírito controla a vida de uma pessoa? É simples. Escute ela 20 minutos, você vai saber quem está controlando a vida dela. Se é a alma dela, se é o inimigo, ou se é o Espírito Santo. Porque Jesus diz que a boca fala do que sobeja no coração. A boca fala do que o coração está cheio. O coração nesse sentido é a alma. O que a alma está cheio, ele coloca para fora. Então se eu estou cheio disso, eu não posso acessar a justiça. E se eu não tenho a justiça, eu também não tenho o acréscimo do reino. Porque o acréscimo vem depois da justiça. Quando eu pratico a justiça, eu tenho direito às bênçãos do reino. Por que eu tenho direito, pastor? Porque quando eu acesso a justiça, eu recebo domínio de volta. Eu acesso a imagem original do Pai, lá do livro de Gênesis. Eu acesso a verdadeira imagem original, a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Porque Deus é justo. Aí lá no livro do Salmo, Deus diz assim, ó: eu procurei um justo e não achei um justo. No versículo embaixo. Por que não achou um justo? Então o pai passou muito tempo procurando, não achou nenhum. Até que o pai um dia está nos céus e alguém bate no peito e diz: ele era justo. Esse homem é justo. E todo mundo, e os homens diziam: Jesus é justo. O justo veio aqui para a terra e o pai encontrou o justo. O justo nos trouxe a justiça. E hoje nós não somos justos. Hoje nós somos justificados. Pastor, eu sou justo. Não, você é justificado. Você não é justo por você, você é justificado porque o justo lhe justificou com o poder do sangue. Jesus lhe justificou. Isso aí são os 4 princípios desse versículo. Só, irmãos, que Jesus, ele vai ensinar para nós que o reino dele, quando ele diz assim, que nós devemos se arrepender, para que ele diz, arrepender-se porque é chegado o reino dos céus, ele está dizendo ali naquele texto, que ele diz que o homem tem que mudar a sua forma de pensar, para acessar, para entrar dentro do reino dos céus, tem que buscar um entendimento. Se a falta do entendimento da palavra de Deus, e a falta do entendimento das coisas de Deus,
é o quanto nós temos de Deus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Livro de 1 Samuel. Quem contou 1 Samuel? Capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo número 3. Está escrito assim: E ao mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Ele serviu o Senhor e faltava duas coisas. Primeiro, a palavra e a visão. Faltava a palavra e... Naquele tempo, a palavra de Deus era de muita valia, e faltava palavra e visão. Natália, se faltar visão, vai faltar o chamado. Você nunca vai ter chamado sem ter visão. Todos os homens que Deus chamou, antes de chamar, primeiro deu uma visão. Antes de Deus fazer alguma coisa, irmão do céu, no mundo, primeiro ele deu uma visão ao homem. Nada veio sem uma visão primeiro. Antes de vir, antes do Senhor fazer alguma coisa, primeiro ele deu uma visão. Abraão, sim, sabe, eu estou parando pela. Eu vou dar uma visão. O que é que tu está vendo? Eu estou vendo uma cidade. Ele disse, vai em direção à cidade. Deus deu uma visão para Abraão, Deus deu uma visão para Jacó, Deus deu uma visão para Isaac, Deus deu uma visão, porque para Deus levantar um homem, primeiro ele dá uma visão a esse homem. Samuel servia o Senhor sem palavra e sem visão. Servia a Deus sem palavra e sem visão, quer dizer que o meu ministério, ou o seu ministério, ou o nosso ministério, ainda não tem força, porque não tem palavra e não tem visão. Sabe por que as pessoas reclamam? Ah, meu Deus, minha... Aí tem crente que está tão fraco na fé que diz, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, me ajude. Aí, irmão, não é Nossa Senhora não, é Jesus. Ah, Jesus me ajuda. De tão fraco na fé que ele é. Sabe quem é que vive reclamar da vida e das coisas de Deus? Uma pessoa que não tem visão. Como eu sei disso, pastor? É simples, é só você ler a Bíblia. Vai lá em Abacuque, se você pegar o capítulo, ele está reclamando, ah, meu Deus, até quando eu vou me lamentar, até quando vou reclamar, até quando vou bater, até quando vou pedir, até quando não sei o quê. Aí Deus no capítulo 2 se manifesta, sabe como? Abacuque escreve a visão. Sabe o que Deus deu para ele? Uma visão. Depois que ele recebe a visão, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto no campo, ainda que não tenha mais nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe por que as pessoas reclamam? Porque falta visão. Abraão andou 25 anos, andou muito tempo melhor em um deserto por causa de uma visão, e ele não reclamou um dia. Só que a visão que Abraão tinha, Sara não tinha. É o problema. O problema de alguns casamentos e relacionamentos hoje é esse, é que o homem não tem a visão que ela tem, e às vezes ela não tem a visão que ele tem. É um problema. Porque quando falta a visão nela, ela briga, ela murmura, ah, meu Deus, e quando falta visão nele, ele reclama, ah, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui não presta, não faça isso, deixa isso para lá, porque falta visão. E Sara era isso. Abraão tinha visão, ela não tinha. Aí ela ficava, ah, meu Deus, minha Nossa Senhora, não sei o que.
Eu vou voltar, Abraão, eu vou voltar. E Abraão, não volta. Sabe por que a mulher de Moisés voltou para trás? Aquilo não era mulher, aquilo era uma bruxa. Sabe por que ela voltou para trás? Porque ela não tinha visão que Moisés tinha. Deus deu uma visão para ele no monte. Moisés, o que é que tu está vendo? Eu vejo a sarça. Porque aí o fogo não se consome, a voz saiu. Aí quando a voz saiu, ele diz assim: quem é? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e agora eu te dou essa visão. Para quê? Para que essa visão? Para tirar o povo de Israel. Se você não tem uma visão, você não vai longe. Se Deus não te deu uma visão ministerial, você não vai longe. Você tem que buscar de Deus uma visão que Deus quer para a sua vida. Sabe o que o Senhor quer para mim? Eu quero a visão que o Senhor tem para mim. Aí você tem que descobrir qual a visão que Deus tem para você. Só que Deus não deu a visão para a mulher de Moisés. Sabe por que Deus não dá a visão para a mulher? Porque a mulher tem que acreditar no seu marido, na visão dele. Por quê? Porque Deus não fala com ela, Deus fala com ele. Sabe por que Eva caiu? Porque Deus não deu a visão para ela, Deus deu para Adão. Só que Adão não comunicou para ela a visão claramente. A visão tem que ser comunicada claramente, como Deus deu. Eles não comunicaram claramente, ela não recebeu a mesma visão. Como não recebe a mesma visão, então reclama. E quando reclama, volta para trás. Então, aqui no livro do profeta Samuel está faltando palavra e visão. Só que isso aqui é muito grave, irmão. Grave porque tem a visão. Só que a palavra, ela vem primeiro e consequentemente vem trazendo a visão. Por quê, pastor? Porque quando eu tenho a palavra, eu começo a ver como Deus vê. Eu começo a ver, Jorginho, como Deus está vendo. Porque quando eu tenho a palavra, eu vou entendendo o que Deus pensa. E quando eu começo a entender o que Deus pensa, porque quando eu leio um livro, eu não leio um livro. Quando eu leio um livro, eu estou conhecendo os pensamentos de quem escreveu. É como se eu estivesse conversando com o escritor. Ele está dizendo para mim através de um livro, e eu estou aprendendo o que ele está me dizendo, e eu estou tirando as minhas conclusões do que ele está falando. Então faltava a palavra. Porque a palavra vai trazer a visão que Deus tem. E qual é a visão que Deus tem, pastor? Sabe o que falta em muitos irmãos? É ver como Deus vê. E ver como Deus vê é difícil. Porque Deus vê tudo através da fé. De fé, sim. Deus vê tudo através da fé. Como, pastor? Ele chama o que não é como se já fosse. Deus, ele vê as coisas aqui, mas ele não, ele vê, mas ele não crê no que ele vê. Ele crê na visão que ele tem. Porque a visão, ela não é dos olhos. A visão, ela nasce no coração. Você quer ver? Olha a diferença da visão para os olhos. Abraão, tu vai ter uma mulher. Ou tu vai ter a tua mulher vai gerar um filho. Aí o que é que ele vê, pastor? Abraão vê. O que Abraão vê? Uma mulher velha, estéril, sem força. Isso é o que os olhos deles enxergam. Mas a visão que ele tem é uma mulher grávida ou amamentando o seu bebê. Sabe o que a visão que Abraão tem? Ele vê no ventre daquela mulher uma grande nação. Isso é visão. Essa é a diferença da visão. Sabe, tem pessoas que ela não tem visão, ela enxerga. Ela olha para aqui, para o problema aqui, e ela vê só o problema. Mas quem tem uma visão de Deus, enxerga a bênção depois daquele problema. É onde, se faltar a palavra, vai faltar a visão. Aí Deus olhou para a terra e disse assim: a terra é sem forma e vazia. Deus disse: está sem forma e vazia, mas a minha visão, eu vejo sem forma e vazia, mas a minha visão, haja luz, e houve luz, haja firmamento, e houve firmamento. A minha visão é essa. O que Deus fez? Quando ele falou a visão dele, quando ele falou a visão que ele tinha, a terra começou a ser modificada. Aí é por isso que o escritor vem e escreve assim: porque nós não vivemos, olha o que ele diz, não vivemos pela visão dos olhos, mas pela fé. Porque a fé, o que é a fé, pastor? A fé é uma visão oculta dentro de nós. A fé, sabe quando eu sei que eu tenho fé? É quando ninguém vê e eu consigo ver.
A fé é isso. A fé é uma visão. Se lhe faltar visão, faltou também fé. Vamos lá para Samuel, vamos voltar para Samuel, para o texto. Isso aqui é o segredo do reino. Você nunca vai conhecer o reino sem a palavra e sem a visão. Olha o que ele diz. E naquele tempo, a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, não havia. E não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podiam ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus, a sua está como? Estando deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, ou porque aqui na verdade não era um templo, era um tabernáculo, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, vamos lá, o Senhor chamou a Samuel, e disse-lhe, e disse ele, eis-me aqui, e correu a Eli. Quando o homem não tem a palavra, ele procura a direção errada. Quando ele não conhece a palavra, ele vai se levantar 3 vezes e vai errar 3 vezes. Ele vai tirar a direção errada por ele não conhecer a palavra. Agora aqui tem um segredo muito forte, irmãos. É que tem muita gente que pensa que Deus vai falar direto comigo. Deus vai falar direto comigo. Você é tão bom, se Deus quiser dizer alguma coisa, Ele fala para mim, não vai usar ninguém. Eu não preciso aprender. Você lembra da época dos irmãos que dizia, eu não preciso aprender com homem, eu aprendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te ensinar nada. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele te fará lembrar do que você estudou. É o que a Bíblia diz, e Ele te fará lembrar. Não diz que Ele vai te ensinar, diz que Ele te fará lembrar. Agora quando você busca, Ele começa a revelar. Aí eu não preciso aprender com ninguém. Samuel não conhecia a voz de Deus. Sabe quem foi que ensinou para ele quem era a voz de Deus? Eli. Tem gente que quer conhecer a voz de Deus, mas não quer ouvir a voz do sacerdote. Tem gente que diz que conhece a voz de Deus, mas não obedece o sacerdote. Aí eu digo, não é Deus que está falando, é o diabo que está falando com essa pessoa. O diabo está enganando ela, porque o diabo diz assim, tu não precisa de ouvir a voz do sacerdote. Eu lá vou ouvir homem? Sempre Deus vai usar um homem. Deus não vai usar um macaco. Você vai usar um homem, meu amigo. Você só vai entender a voz de Deus se tiver alguém que lhe ensine a voz dele. Alguém precisa dizer para você que voz você está ouvindo. Esse homem aqui, olha o estado dele. Eu pregaria uma mensagem aqui agora, sem correr daqui. Olha o versículo aqui. Olha o versículo 2. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, o seu lugar quer dizer o seu lugar de comodismo, o lugar onde ele parava, o lugar de comodismo, mas estava deitado no seu Lugar. Aonde era que Samuel estava? No seu lugar ou no lugar de Deus? Samuel estava no templo. Samuel estava perto da arca. Eli estava no seu. Quando você estiver no seu, Deus não vai falar no seu. Ele estava no seu lugar. Vamos lá, olha irmão, para falar aqui o sacerdócio falido. Aqui é o sacerdócio falido. Estando ele no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, perceba,
antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel não estava no seu lugar, ele estava no tabernáculo, ou no templo, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui, e correu e foi para Eli. Então Eli estava deitado no seu lugar, sem visão, olhos escuros e sem visão. Sabe o que ele fez? Sabe o que? Como Samuel não conhecia a palavra de Deus, ele vai até Eli 3 vezes. Aí o sacerdote diz para ele: quando você ouvir a voz outra vez, diga assim: fala, porque o teu servo ouve. Sabe quem foi que ensinou para Samuel a voz de Deus? Um sacerdote falido. Aí tem gente que tem um sacerdote que não é falido, tem um sacerdote que é ungido, tem um sacerdote que é cheio de poder, tem um sacerdote que conhece, tem um sacerdote que anda com Deus e não ouve a voz. Esse homem ouviu um sacerdote falido. Deus ensinou a ele, Samuel conheceu a voz de Deus através de um sacerdote. Interessante. Agora, você nunca se perguntou, irmãos, o timbre de voz de Deus é um, e o timbre de voz de Eli é outro, é ou não é? Por que ele corre até Eli? Se Cláudio, preste atenção, Samuel vai falar Samuel, e outra pessoa vai falar também Samuel. Você vai ver que as vozes são diferentes. Fala Samuel. Fala de novo. Samuel. Aí, porque só quer ser Zezé de Camargo. Vai, Cláudio, fala aí Samuel. Dá para diferenciar que duas vozes diferentes. Mas só que quando ele ouve Samuel, ele faz 3, diga 3. 3 vezes a Eli. Será, irmão, que pela primeira vez é normal você se confundir? Eu pensei que era a voz de fulano. Na segunda vez você poderia, eu vou longe, você poderia confundir, mas na terceira vez ele confundir que era a voz de Eli. É simples, irmão. Por que ele confundiu que era a voz de Eli? Porque Deus falou no timbre da voz de Eli. Deus usou a voz de Eli para falar com Samuel. Deus usou a voz de um sacerdote falido para fazer aquele menino profeta. Deus usou o timbre de voz dele. Primeiro por quê? Porque Deus não podia usar a sua própria voz para falar com Samuel. Deus não pode usar a própria voz dele para falar com o homem, irmã do céu. Por quê, pastor? Quando eu leio o Salmo 29, eu sei que Deus não pode falar com a sua própria voz. Por quê? Porque a voz de Deus é como a voz de muitos trovões, a voz de muitas águas. E a voz de Deus faz romper o cedro do Líbano, a voz de Deus faz manancial, a voz de Deus faz muita coisa. Abra sua Bíblia no Salmo 29, se não estiver enganado, eu acho que é o Salmo 29. Olha o que é que a voz de Deus faz. Dai ao Senhor, ó filho dos homens, o filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, ó Deus da glória. Troveja, Senhor, troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele os faz saltar como bezerro ao Líbano, e Sirion como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas, faz parir as servas, as desnudas e as brechas, e no seu templo cada um diz glória. A voz do Senhor faz muita coisa. Então ele não podia falar com a voz dele, tinha de falar com a voz do sacerdote, porque Deus, para te ensinar, vai usar a voz do seu sacerdote. Deus, para falar contigo, vai usar a voz do seu sacerdote. Tem muita gente, irmãos, que vai cair.
Porque ele não ouve a voz do sacerdote, porque ele acha que Deus fala direto com ele. Ou ela, eu acho que Deus fala direto com ela. O pastor disse isso, o pastor ensinou isso. Não, o pastor ensinou isso, mas eu vou por Deus. Eu vou por Deus, Deus me ensinou, Deus me ensinou. O problema de hoje é que tem muitas vozes. Não preciso ir para a igreja, porque eu já tenho, Deus fala direto comigo. O problema de hoje, irmão Jorginho, é que tem muitas vozes falando. Você se lembra do que eu ensinei naquela aula, a terceira voz? A terceira voz sempre aparece. Todos os homens da Bíblia que caíram foi porque apareceu uma terceira voz, irmã do céu. Eva está no jardim do Éden, quem derrubou ela? A terceira voz. Porque a voz, ela ouvia duas vozes, a de Deus e a de Adão. Quando a terceira voz da serpente chegou, ela, puf. Você lembra de todos os outros homens da Bíblia que sempre apareceu outra voz a mais e essa voz o derrubou? Sabe quem derrubou? Judas, foi uma terceira voz. Diz, vende ele, diz onde é que ele está, me dá dinheiro. Aí ele ouviu a terceira voz, em vez de ouvir a primeira voz que era de Jesus, caiu. Sempre que a terceira voz entra, nós estamos em perigo de cair. E esse homem ouviu, quando ele aprendeu quem era que falava, fala que o teu servo ouve, aí o Senhor, Deus poderoso, lhe deu, para ele começar o ministério. Deus deu palavra e visão. Agora, como eu sei disso? É só você pegar no capítulo, olha lá, no 1 Samuel. 1 Samuel 3, versículo 15. O epígrafe em cima já falou, mas e Samuel foi e deitou até pela manhã. Então abriu-se as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar o quê? Relatar o quê? Agora ele tem voz e tem visão. Agora o profeta Samuel recebeu palavra e recebeu visão. Quando ele recebeu palavra e recebeu visão, olha o que Deus fez. E Samuel foi confirmado a profeta, porque agora ele tem palavra e tem visão. Quando Jesus disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele está falando das ordens de Deus, o objetivo, a ordem divina, o objetivo divino, o estado divino. Então quando ele fala isso, ele está dizendo, vocês têm que ter o reino, tem que ter a visão do reino, tem que ter a palavra do reino. Quando vocês tiverem a visão do reino, a palavra do reino, aí sim nós vamos parar de reclamar das coisas. Por quê, pastor? Porque quando você tiver a palavra do reino e a visão do reino, você vai fazer que nem Abacuque. Antes você reclamava, hoje você diz, não, ainda que não falte tudo, eu ainda estou, minha alegria está no reino de Deus. Eu estou feliz porque eu estou no reino. Eu faço parte deste reino. Eu tenho o reino de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Nós vamos continuar a nossa aula segunda que vem, querendo Deus. Em nome de Jesus.